Olá, 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 boa noite. Boa noite, quarentonas. E aí? Vamos começar essa semana. Muito bem, galera. E aí? Vamos ver aqui. Ah, começou. Começou. Legal, legal. Bem-vindas. Boa noite. Vamos começar mais uma semana. É uma semana diferente, mas é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que já falo, estou envolvida há algum tempo, né? Então, sejam bem-vindas, boa noite, bom início de semana para nós e dá uma viradinha aí no celular para que eu possa depois jogar esse vídeo, né, em outra plataforma, para ele ficar melhor. Eu vou jogar lá no YouTube, né? Até já comentei aqui para quem é, não acompanha, então eu sempre deixo esse vídeo lá no YouTube, no meu canal do YouTube, porque aqui no IGTV eu não consigo, né? Eu já fiz até uma pesquisa, não sei se pela quantidade de seguidores que você tem, né? Tem gente que consegue colocar vídeos maiores, né? De até 1 hora lá no IGTV. Eu, infelizmente, não consegui, né? Se alguém puder me ensinar, mas enfim. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto de empreendedorismo e negócios. O que acontece? Não tem como a gente falar de negócios e falar de ferramentas, né? De vendas, de marketing, como faz para você se posicionar no mercado, como faz para você vender mais, enfim. Não tem como a gente falar dessas ferramentas sem falar de protagonismo, sem falar de comportamento. Então, todos os treinamentos, todas as palestras ou até vídeos, treinamentos online que eu aplico e também que eu já participei, sempre a gente tem que ter esse espaço para a gente falar de comportamento. Por quê? Porque empresas, negócios, empreendedores individuais, pessoas que trabalham por conta, tudo isso são feito por pessoas. Empresas são feitas por pessoas. O seu negócio, então se você é uma pessoa que trabalha por conta, você vende brigadeiro, você vende bijuterias, você vende semijoias, você faz cachecóis, você está fazendo máscara, né, nessa época agora, né, que apareceu essa demanda, enfim, você vende roupa, você vende Natura, você vende Avon, enfim. Ou você já tem uma grande empresa, você também é coach, você é palestrante, você é uma fábrica de camisetas. Assim, eu tô pensando em todas as pessoas nas quais eu tenho contato, né, enfim. Então não importa qual ramo de atividade você trabalha, o tamanho da empresa, da sua empresa, se você é um você SA sozinho ou se você tem funcionários, empresas são feitas por pessoas, negócios são feitos por pessoas. Então a gente tem que abordar o comportamento. E é daí que eu vou começar. E depois nos outros dias nós vamos passar algumas ferramentas aí e que já pegando naquela frase que eu sempre falo. Um sonho pequeno, né? Você perseguir um sonho pequeno, você perseguir um sonho grande dá o mesmo trabalho, então já vai direto no grande. Já se esforce para você conseguir aquele seu objetivo mesmo, aquele seu sonho. É o mesmo esforço. E exige dedicação. Eu já até falei em outras lives minhas, nada cai do céu, ok? A gente tem que realmente se esforçar. E é justamente sobre isso que eu vim falar hoje, sobre protagonismo. Sobre você ser protagonista da sua história, da sua vida. O que é protagonista? Né? O que é o protagonista? Quando a gente vai, né, pro sentido da palavra,
isso vem da parte artística, né? Dos atores, das atrizes e assim por diante, né? Pessoas que fazem novelas e tudo mais. Então eles têm lá, né, o papel de protagonista. Quem que é o protagonista? É aquela pessoa que é o papel principal. Ele é que dirige, vamos dizer assim, ele que determina toda a trama. A trama, né, daquela novela, daquela história, daquela série, gira em torno deste protagonista. Então ele é o dono da história, vamos dizer assim. Legal. E aí, o que acontece? Você pode ser protagonista na vida de uma outra pessoa? Não. O que você pode fazer é causar impacto na vida de outras pessoas. Isso sim. Então, não importa se é um impacto positivo ou negativo, não importa. A gente causa impacto na vida das pessoas, a gente pode até servir de exemplo para as pessoas, mas nós nunca vamos ser protagonistas da vida de ninguém. Só da nossa história, da nossa própria história. Muito bem. E é claro que quando você pega, né, essas rédeas da sua vida, da sua história, né, e age realmente como protagonista, com certeza você ganha admiradores, você ganha os olhares das pessoas. Não que você tenha que trabalhar para isso, para que você seja notado pelas pessoas, não é isso. Você vai trabalhar para você mesmo, você vai ser protagonista da sua história, você vai pegar as rédeas e direcionar a sua história. E perseguir aquilo que você quer alcançar, que você almeja. Bom, beleza? Então é só mais para explicar realmente o que é ser protagonista, né, da sua própria vida, da sua própria história. Então assim, muitas vezes na nossa vida e dentro dos nossos negócios, nós somos chamados a ser protagonistas. Então vamos pensar na situação que nós estamos passando hoje. O que você está sendo? Você está sendo um refém? Você está sendo um coadjuvante? Né? O coadjuvante é aquela pessoa que é um segundo papel, né? Ele fica ali dando apoio para o protagonista, mas ele não, né? Ele não faz a própria história. Ele não toma as rédeas das situações. Ele fica ali sendo parte daquela história. Né? Você está sendo um refém do que está acontecendo ou você está sendo protagonista? Peraí, eu sei que existe uma situação e o que eu posso fazer para dar o meu melhor em tudo isso e para a gente passar por tudo isso, né? Oferecendo essa segurança para sua família, oferecendo uma segurança emocional, financeira e física. Então gira em torno, né, de todos esses aspectos. Então, por exemplo, quem tem filho, você vai ficar deixando seu filho desesperado? Não, né? Enfim, quem você está sendo nessa pandemia, né? Nesse momento atual? Você está sendo protagonista ou você está, né, sendo chamado a ser protagonista, mas está ali refém, totalmente descontrolado em relação a tudo que está acontecendo? E aí, esse seu comportamento em relação a isso que está acontecendo pode ser o seu comportamento em outras situações que você é chamado também para ser protagonista. Que você está sendo chamada para ser protagonista. Então, coisa para se pensar. Para a gente entender mesmo, né, o que é ser protagonista, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Oprah Winfrey. A Oprah, né, ela é super famosa nos Estados Unidos, ela é uma apresentadora de TV, na verdade ela é uma grande influência na TV, ela é uma grande influência nos Estados Unidos. E até no mundo, né, porque tem muitas pessoas que conhecem ela. Essa história, né, acaba chegando para nós, porque o mundo é muito globalizado, então a gente consegue conhecer outras histórias, essas histórias acabam chegando para nós. A Oprah Winfrey, só para vocês terem uma ideia, ela, quando criança, ela foi violentada sexualmente, ela sofreu muito preconceito, então ela tem, acho que 60 e poucos anos, então na época que ela era jovem, havia muito preconceito racial. O
que acontece? Além disso, ela teve que enfrentar mesmo esse preconceito, ela teve que lidar. Então, ao mesmo tempo que ela estava lutando contra o preconceito, né, racial, para estudar, para ter um lugar ali, né, no mundo, vamos dizer assim, para ela se colocar no mundo, ela ainda, concomitantemente, ainda tinha que lidar com esses traumas. Ainda teve que lidar, né, com tudo isso que ela sofreu, né, com a violência sexual que ela sofreu. Mas o que ela fez? Ela arrumou força da onde não tinha e foi escrever a própria história. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela é a 20ª celebridade no ranking. Ela é a 20ª celebridade mais poderosa, isso até pensando mundialmente. É uma das celebridades mais poderosas. Ela já está no ranking dos bilionários. Ela não está nos primeiros lugares, mas ela aparece no ranking dos bilionários, né, dos bilionários do mundo. Ela já ocupou o 4º lugar das celebridades mais bem pagas dos Estados Unidos. Isso foi em outros anos. Então, eu peguei aqui alguns rankings, né, da própria revista e peguei algumas outras histórias para ilustrar para vocês o que é ser protagonista. Então, assim, é muito sério, com certeza, o que ela sofreu. É muito sério. É muito triste e isso normalmente é de se paralisar as pessoas. Mas o que ela fez? Não, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que escrever essa história de uma maneira diferente. Eu tenho que mostrar não só para mim, mas para outras mulheres que sim, existe solução, existe uma forma, existe caminhos. Então, pensa no tanto de portas, no tanto de janelas, de caminhos que ela abriu para outras pessoas que vieram depois dela. Isso é ser protagonista, né? Ter que lidar com coisas tão pesadas e tão sérias e mesmo assim eu arrumo força, eu arrumo um jeito de ir em frente e ainda abrindo caminho para outras pessoas. E sempre é nessa dificuldade que a gente encontra esse caminho. Então, esse momento que nós estamos vivendo, e momentos que provavelmente você já viveu, e momentos que você ainda vai viver, amiga, minha amiga, aproveite essa oportunidade. Todo mundo fala que crise significa, né, em outra língua, não sei se é no japonês ou no coreano, enfim, que crise significa oportunidade. Então, é isso, você ter que lidar realmente com coisas tão sérias e mesmo assim você virar a chave, dar a volta por cima e falar, não, eu vou em frente, o único caminho que eu tenho é ir em frente. Que foi exatamente o que aconteceu. Então agora eu vou trazer mais para as histórias das brasileiras, né? Pessoas assim, gente da gente, mulheres, né, da gente da gente. Eu não sei se vocês conhecem uma mulher chamada Adriana Barbosa. Eu fui conhecer por olhar o ranking da Forbes. Assim, né, é uma publicação que faz, né, essas listas de diversos setores aí para poder medir, né, a colocação de empresas, de pessoas, de celebridades, de influenciadores e assim por diante. Adriana Barbosa, ela é uma empreendedora social. E como que foi a história dela? Na verdade, o que ela conta, vocês podem até procurar, ela tem vários vídeos dela no YouTube contando a história dela. Então, o que ela fala? Vou resumir para vocês. Ela, desde pequena, ela via as mulheres da família dela, desde a bisavó, né, até chegar nela, inovando, usando a criatividade para poder fechar a conta no final do mês. Para poder fechar no azul, então o que né, a bisavó, a avó e todas elas faziam? Usava da criatividade, isso fazia, né, ali
uma comida, uma roupa, um acessório, enfim, para poder vender e fechar a conta no final do mês. Então ela sempre esteve nesse ambiente. E foi o que aconteceu. Ela, de repente, num certo momento da vida dela, perdeu o emprego e teve que falar, bom, eu não tô arrumando emprego, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Ficar sentada aqui esperando um milagre, ele não tá acontecendo. Esperando vir, né, me recolocarem, não tá acontecendo. E aí ela tinha uma outra conhecida na mesma situação e elas começaram a conversar. Poxa, o que nós podemos fazer? E elas frequentavam aquele ambiente da Vila Madalena, que é um ambiente realmente muito criativo, né? Um ambiente que tá sempre com feiras, tinha ali aquela cena musical, tem muitos bares ali, enfim, mas tem ali toda uma questão cultural muito forte ali na Vila Madalena, né? E foi ali que ela começou. Então ela com uma amiga dela começaram a fazer umas roupas, acessórios e tudo mais e foram para a Praça Benedito Calixto. Então ali na Praça Benedito Calixto tem realmente ali muita... tem a feira, né, da Benedito Calixto, que dá essa oportunidade para as pessoas ali, né, mostrarem o seu trabalho e conseguir um ganha-pão ali, né, com a negociação ali de produtos. E ela pegou e falou, bom, eu preciso... isso precisa crescer. Porque assim como eu estou nessa situação, tem muitas pessoas que precisam aparecer. E aí ela criou uma feira, né, chamada Feira Preta, no qual ela traz realmente todos os empreendedores negros para poder expor nessa feira. E aí é lógico, né, no começo ela postou tudo que ela tinha, então ela falou assim, vamos fazer, que é aquele negócio, né, quando a gente começa um negócio, quando a gente começa a fazer, né, alguma coisa ali para vender, a gente não tem muita noção de negócios mesmo. É muito importante estudar. Ela demonstra muito isso. Ela falou, na primeira feira que eu fiz, então eu fui muito na empolgação. Fui lá, fiz acontecer, aluguei um espaço, chamei as pessoas. Só que aí a quantidade de pessoas que entraram na feira e a quantidade de consumo que houve lá, não deu para pagar a conta do espaço. E ela ficou amargando essa dívida aí durante uns 2 anos, parece. Então ela falou assim, eu tenho que fazer algo pela minha comunidade, pelas pessoas que estão, né, ou estiveram na mesma situação que eu, estão entrando na mesma situação que eu preciso mostrar para eles que sim, há uma forma de ir em frente, de empreender. E principalmente para a comunidade negra. Então ela fez até um mapeamento. Depois, mais pra frente, o que ela fala? Ela falou, isso me abriu os olhos que eu precisava estudar sobre negócios. Então, assim, eu sei que tem um grande potencial, que as pessoas têm um grande potencial, como eu tenho aquela vontade, já tem ali na família, né, esse sangue, essa veia aí de criatividade, essa veia empreendedora, e eu preciso trazer essas pessoas aqui para, né, para a cena, vamos dizer assim, para elas serem vistas. Só que ela sentiu, né, após essa primeira feira que ela fez, ela falou, eu preciso me profissionalizar. Hoje ela tem inclusive o Instituto Feira Preta. Ela tem um instituto educacional que roda pelo Brasil todo justamente ensinando as pessoas. Então assim, o empreendedorismo social não é só aquela coisa ali de você negociar, você precisa se profissionalizar. Então, olha o protagonismo, olha assim, a humildade de falar assim, peraí, eu preciso aprender. E olha o momento que nós estamos passando, no qual existe milhares e milhares de profissionais que já passaram por isso, que já erraram um monte, ensinando aí na internet e às vezes de graça.
E às vezes até com um valor muito interessante, porque tem pessoas que estão disponibilizando cursos aí na internet por um valor muito competitivo, com um valor muito acessível. Então, assim, é um momento de se aproveitar. E assim, eu tô começando um negócio, eu tenho muita vontade de ter, sei lá, uma loja de bolos, de doces, de brigadeiro, uma brigadeiria. Eu tenho vontade de ter uma loja de acessórios, enfim. Mas esse momento é um momento muito cruel, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas mal estão saindo na rua, tem muitas empresas fechando, mandando pessoas embora. Só que isso vai passar. Isso já aconteceu no passado. Quem daí, por exemplo, já passou pela crise que aconteceu em 2008, 2009? Eu passei. E eu lembro que muitas pessoas foram mandadas embora na época também. Só que eu também via muitas pessoas trocando de empresa. Muitas pessoas indo para melhores oportunidades. E, então, assim, você vê empresas, tem uma empresa, por exemplo, aqui de Jundiaí mesmo, que é onde eu moro, que eles fazem bolo. E tá lá desde 2008, o ano de inauguração. Então, assim, poxa, ele inaugurou em 2008, 2009. Estávamos passando por uma crise. Em 2009, 2010 aconteceu H1N1. Então, assim, claro que eu não estou minimizando a importância dessa pandemia, não estou minimizando. Mas o que eu estou falando, o que eu estou trazendo são fatos de que é um momento que te pede protagonismo. O que você tem que fazer? Né? O que você gostaria de fazer? Qual que é o seu negócio? Já comece da forma certa, já comece de uma forma profissional. Aprenda com quem já fez, com quem já quebrou a cara. Então aí, ó, um nome para se estudar e para se seguir, né, para cortar caminho das pedras, é Adriana Barbosa, uma empreendedora social. Então ela apareceu lá no ranking da Forbes como uma das mulheres mais poderosas daqui do Brasil. Mas, enfim, o que ela fala muito é o caso de você aí desse lado. Eu tinha muita escassez de dinheiro, mas eu tinha uma abundância de criatividade. Eu precisava casar essas duas coisas. Eu precisava trazer a abundância para todos os lados. Eu precisava, se eu tinha muita criatividade, isso tinha que sim. Então, qual que era o principal objetivo dela? O poder econômico tem que estar na mão dos negros da minha comunidade, que tem aí uma abundância de criatividade e eles precisam estar com poder econômico. O dinheiro precisa circular ali. É fato. Então, uma história que realmente precisa ser conhecida. Uma outra história também que eu busquei e que eu não conhecia, né? Eu fui pesquisar, eu achei assim fenomenal. Tem uma empreendedora, na verdade ela é dentista, né? E ela criou a rede de franquias Sorridentes. O nome dela é Carla Sarni. Ela é proprietária da franquia, né? Sorridentes. E olha a história dela. É muito interessante. E lá aparece assim, uma ex-sacoleira que tem agora, né, uma grande rede de franquias e fatura milhões por ano. Com muito trabalho. Então, assim, olha, nunca acha que não vai ter trabalho, que não vai ter renúncias, renunciar às vezes tempo com as pessoas que você ama para você atingir esse objetivo. O que acontece? Ela sempre desde pequena teve o tino para empreendedorismo. Ela até conta que com 12 anos ela queria uma bicicleta e aí ela ganhou lá uns carretéis de linha da mãe. Ela foi pro centro da cidade dela e ela vendeu, ela conseguiu comprar a bicicleta. Então, assim, o nosso povo brasileiro é um povo que tem muito tino para empreendedorismo.
Se você anda pelo Nordeste, você vai naquelas pequenas cidades do Nordeste, você vê que todo lugar tem uma portinha. Tem uma portinha vendendo alguma coisa, com alguma coisa muito boa e muito peculiar, muito particular deles. É muito interessante isso. E aqui também, dependendo do lugar que você vê também que sempre eles têm uma portinha ali para atender aquela comunidade, uma comunidade que provavelmente está começando, né? Um bairro que está começando, um bairro novo. Sempre vai ter ali um empreendedor com uma porta ali dando essa assistência pro pessoal em torno. Nosso povo realmente é um povo muito empreendedor. Só que não é com esse nome, né? Não tem esse nome. O nome da pessoa, eu trabalho por conta, eu faço aqui uns brigadeiros, eu faço aqui uns salgados para festa, eu faço aqui uns pãezinhos e aí vai. E aí, vamos voltar aqui à história da Carla Sarni. Então ela já começou, né, com 12 anos, já fez as primeiras vendas. E a família dela, a mãe dela, tinha uma loja de roupas. E que ela, né, estava ali inserida ali naquele meio, né? O pai trabalhava, acho que como taxista, se eu não me engano. E até que um belo dia, um primo falou para ela: vamos lá prestar o vestibular para odontologia? E ela, tá bom, vamos lá prestar o vestibular. Porque na época parece que a taxa do vestibular era mais barata e tudo mais, tá? Quer saber? Vou lá prestar o vestibular. E ela passou. E aí ela pegou a gana de fazer o curso. E ela falou com os pais, olha, nós não temos a menor condição de te manter, porque o curso é integral. O curso é integral, então assim, além de você estudar, você não vai poder trabalhar, você não vai ter muito tempo para poder se manter financeiramente. Então o que ela fez? Ela falou assim, ó, eu fico lá uns 6 meses, vou fazer um semestre e ver como que vai ser. Vou me virar. E foi o que ela fez. Então ela levou roupas da loja da mãe dela para vender. Então ela vendia roupa. Em época de vestibular ela vendia água. Ela vendia também, acho que salgados. Então assim, acho que era, não sei se era brigadeiro ou alfajor, alguma coisa assim. Então foi o que ela fez. Ela pegou e falou, olha, ela vendia de tudo. Ela vendia de tudo ali. E foi dessa forma que ela conseguiu se manter e fez o curso de odontologia. E aí, qual foi o começo mesmo dessa história? Logo quando ela estava se formando, então um pouco antes dela se formar, ela pagava consórcio de carro, ela, né, conta nessa história que umas tias, parece, ou os pais, mas acho que umas tias, já pagava também umas parcelas para comprar o conjunto do consultório, que não é barato, né? Montar um consultório dentário não é fácil, não é barato os materiais, né? E aí uma tia dela começou a pagar, né, esse material para ela trabalhar, e até que ela se formou, ela foi até um consultório para poder fazer. A início ela já tinha mudado, acho que para São Paulo. Ela era de Minas Gerais, já tinha mudado para São Paulo ou foi para a capital, uma coisa assim. Então, quando ela se formou, ela foi então para uma cidade maior para poder trabalhar nos consultórios, para poder ir pegando experiência, para poder trabalhar, né? E aí, quando ela chegou num determinado consultório, ele não aprovou ela. E mesmo assim ela insistiu, olha, se aquela pessoa que você contratou no meu lugar não der certo, me contrata que eu vou mostrar, eu quero mostrar para você o meu trabalho. E a pessoa ficou assim tão, né, impactada com essa força de vontade que ela tinha e contratou ela. E ela conta que até faziam fila no consultório e ela acabou até comprando esse consultório. Então foi aí que tudo começou. Mas aí, quer dizer, que tudo começou especificamente na área de odontologia, né? Como dentista, quando ela começou a atuar realmente como dentista.
E aí ele ofereceu o consultório para ela comprar, ela vendeu o carro, pagou parcelado o espaço, né? Aí ela foi alugando mais salas, foi trazendo mais pessoas. E nisso aquilo foi crescendo e ela foi vendo um modelo de negócios de franquia que poderia dar certo. Então ela foi crescendo, então ela foi abrindo outros consultórios. Ela falou: bom, eu acredito que, né, dá para oferecer um serviço de qualidade fazendo um modelo franquia. Então ela foi assim que ela começou. Mas assim, como ela começou mesmo foi o quê? Foi, ó, eu vou lá, vou fazer um teste e eu vou me virar. E como que ela se virou? Vendendo, então assim, não tinha vergonha nenhuma. Ela era conhecida como a vende tudo, como a sacoleira realmente da faculdade. Mas era assim que ela conseguia se manter. Então ela não perdia tempo. Existe, ó, aí você pode estar pensando, ah, mas ela era nova, né? A Adriana Barbosa também é uma jovem. Para vocês terem uma ideia, sabe Cora Coralina? Na verdade, esse não era o nome dela, esse daí é um nome, um pseudônimo, né? Que ela usava para fazer os poemas, para escrever os poemas dela. Ela publicou o primeiro livro dela com 76 anos. Por quê? Porque ela ficou viúva e ela teve que se virar para criar os filhos. Então ela fazia doces, ela era doceira e ela fazia doces. E então, assim, naquele momento, o que a vida pediu dela? Bom, eu tenho o sonho aqui, claro, de ser uma escritora, de divulgar os meus poemas e tudo mais, mas ela pegou e falou: bom, nesse momento, o que eu tenho aqui de prático e rápido para criar meus filhos? Foi vender doce. E com 76 anos ela publicou o primeiro livro dela. Não desistiu. Não desistiu. Postergou, mas não desistiu. Então, assim, entenderam o que é ser protagonista? Com essas histórias, né, inspiradoras que eu quero deixar para vocês refletirem a esse respeito. O que eu tô sendo? Eu tô sendo protagonista? Eu tô sendo coadjuvante? Participando das histórias de outras pessoas? Ou tô sendo totalmente refém? Tô ali, embaixo das cobertas, assim, totalmente tremendo de medo. E ok. Mas, se você tá vendo esse vídeo, essa live agora, né, pessoalmente, agora, né, nesse momento tá acontecendo, ou se você vai ver esse vídeo mais pra frente, saiba que tem como você sair disso, você lidar com isso. Existem profissionais para te ajudar a fazer isso, né, a sair dessa posição de refém e buscar uma outra vida, ser realmente protagonista da sua vida, pegar as rédeas da sua vida, ok? Então, o que elas têm em comum? Vocês conseguem pensar assim o que elas têm em comum? Primeiramente, o não desistir e, segundamente, confiar no seu talento, na sua criatividade, na sua força interna, na sua força de vontade, acreditar no seu trabalho, acreditar no seu produto. E assim, vou errar? Vou errar. Por quê? Ah, não, eu só vou começar a fazer uma coisa se eu tiver tanto disso de estoque, se eu tiver isso, se eu tiver isso, tiver... E aí vai ficar um pouco difícil. Vai ficar um pouco difícil, porque assim, se você esperar condições perfeitas, nunca você vai se aventurar, né? Nunca você vai dar esse primeiro passo. Porque realmente condições perfeitas
Virão outras crises mais pra frente. E aí, quanto mais protagonismo você tem, quanto mais amadurecimento você tem, quanto mais você erra, isso te traz um conhecimento. Você não vai errar mais aquilo, no mínimo. Ok? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, de comportamento, antes da gente falar de outras coisas. Então, essa semana vai ser recheada de muitas informações, né, da experiência que eu tive, eu adquiri, e vou trazer aqui isso para vocês. Espero que isso cause, né, um impacto para vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é de protagonismo, é de comportamento. Porque o seu comportamento em relação a tudo que acontece é que vai definir muita coisa em relação ao seu negócio, em relação a algo que você gostaria de fazer, a um sonho que você tem e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Bom, eu olhei aqui, eu acredito que, não sei se tem perguntas, né? Não apareceu aqui pra mim. Mas, se vocês assistirem esse vídeo depois e ficarem com alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade, estou à disposição. E eu deixo, né, mais uma vez essa pergunta para vocês. E aí, você está sendo protagonista? Você está sendo coadjuvante? Ou você está sendo refém? Ok? Vou torcer para que, se você ainda não é protagonista, que você se torne o mais rápido possível. Até amanhã. Obrigada por ter acompanhado. E até amanhã nós nos vemos.